Olá pessoal, tudo bem? Como nós havíamos comentado, eu gravei essa videoaula para que a gente possa então desenvolver os conteúdos previstos aí na apostila 5 e assim vocês possam se preparar para a prova geral, né, para o exame aí do etapa que será na próxima segunda-feira, tá bom? Então, olha, o tema da nossa aula de hoje é fermentação. Olha essa imagem linda aí, né? Pães, queijo, vinho, né? Então, é sobre esse processo que nós vamos falar. Então, nossa aula de hoje envolve um pouquinho de bioquímica, mas não se assustem, porque é muito fácil e muito legal. Vamos lá, então. Galerinha, o processo de fermentação, ele é um processo de obtenção de energia. Na natureza, nós temos dois processos principais para a obtenção de energia: a fermentação e a respiração aeróbica. Nós vamos até compará-las e vermos algumas diferenças importantes entre elas, certo? Bom, a fermentação, ela é um processo anaeróbico, ou seja, que não utiliza oxigênio, que ocorre na ausência de oxigênio. Ao passo que a respiração aeróbica, como o próprio nome sugere, é um processo que exige a presença de oxigênio. Se nós compararmos aqui nessa imagem aí da apostila de vocês, na imagem de abertura, ele está mostrando aqui, olha, que o processo de fotossíntese, né, a luz, aí o processo de fotossíntese, vai produzir matéria orgânica. E que os organismos vão utilizar essa matéria orgânica, ou seja, a glicose produzida na fotossíntese, de duas formas. Se for sem oxigênio, vai ser pelo processo de fermentação. Se for na presença de oxigênio, olha o O2 aqui, então vai ser no processo de respiração aeróbica, de respiração celular, aquele que ocorre lá na mitocôndria. Uma outra diferença importante que a gente já consegue perceber nessa imagem é a produção de energia. Sempre que nós falarmos de energia para a célula, nós estamos falando de ATP, que é uma molécula que une 3 grupos fosfatos e que guarda a energia em suas ligações. Então, a molécula energética da célula é ATP. Então, vejam, o processo de fermentação, ele tem um rendimento muito menor. Ele rende apenas 2 ATPs. Então, aqui, ó, na imagem, ó, 2 ATPs, certo? Ao passo que o processo de respiração aeróbica, ele tem um rendimento energético muito maior, são 36 ATPs, né? Então já é uma outra diferença. Então vejam, aqui nós já falamos de duas diferenças importantes. A fermentação é um processo que ocorre na ausência de oxigênio, ao passo que a respiração ocorre na presença de oxigênio. Outra diferença é o rendimento energético. A fermentação produz apenas 2 ATPs, ao passo que a respiração aeróbica, que consome oxigênio, ela produz 36 ATPs, um rendimento energético muito maior. Agora vamos estudar um pouquinho mais a fundo essa fermentação. Vamos lá. Olha, a primeira etapa do processo de fermentação chama-se glicólise. O que é a glicólise? É a quebra da molécula de glicose. Vocês já estudaram nas aulas anteriores, que nós vimos fotossíntese, que a molécula de glicose, a fórmula química dela é C6H12O6. Ou seja, a molécula de glicose tem 6 carbonos. Então, é o que essa imagem aqui está tentando representar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, 6 carbonos. Essa glicose, ela vai ser quebrada. E ela vai ser quebrada em uma molécula que tem 3 carbonos, chamada de piruvato. E aí, então, esse piruvato, ó, 1, 2, 3, ele vai poder se transformar em etanol, dependendo do processo, ou em ácido lático, né? Então, as reações que envolvem o piruvato, que vão dar origem ao etanol, são reações da fermentação alcoólica. O etanol é o álcool. Já as que vão dar origem ao ácido lático são da fermentação lática. Então, uma glicose, como ela tem 6 carbonos, ela vai dar origem a 2 piruvatos, cada um deles com 3 carbonos.
Vamos ver então o que acontece na fermentação alcoólica. Bom, esse piruvato, ele vai ser utilizado aí, né, transformado por leveduras e bactérias. E nesse processo, nessas reações, ocorre liberação de gás carbônico. Então, olha o CO2 saindo aqui. Então, nessas reações de fermentação alcoólica, nós temos produção de gás carbônico e produção do etanol. Olha aqui a reação que está aí na apostila de vocês, ó. C6H12O6, ó, vai formar 2 gás carbônico mais 2 etanol e o ATP, a energia, certo? Então, esse etanol é o que dá, por exemplo, o teor alcoólico no processo de fermentação do vinho, da cerveja, né? E esse gás carbônico? Esse gás carbônico aqui, ele é o resultado do crescimento das massas, dos pães, né? Em que a gente utiliza um fermento biológico. Então, quando a gente vai preparar uma massa, um pão, a gente compra um fermento que tem ali um organismo, uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. É dessa imagem aqui, ó. Essa imagem da abertura da apostila de vocês está mostrando um monte de Saccharomyces cerevisiae. É um fungo, é um organismo que faz esse processo de fermentação. Então, quando a gente compra um fermento biológico, biovida, a gente está comprando organismos vivos que vão fazer esse processo de fermentação. E como resultado do processo de fermentação, a massa cresce. O que faz essa massa crescer? É justamente a liberação do gás carbônico no processo de fermentação alcoólica. Então, a massa crescendo é o gás carbônico sendo liberado na fermentação. E sabe aquele cheirinho característico de pão? Ele tem muito a ver com a volatilidade do etanol. O etanol tem, né, esse cheiro, ele evapora, é o álcool, e a gente sente aquele cheirinho. A gente coloca o pão para assar, esse álcool evapora, né? E aí, então, a gente tem o processo de fabricação de pães, de massas, produção de cerveja, produção de vinho, tudo isso é resultado da fermentação alcoólica. Nós dizemos que a fermentação alcoólica é um dos processos biotecnológicos mais antigos que se tem. A gente pode dizer sim que é um processo biotecnológico, porque envolve organismos vivos e uma tecnologia incrível, né, para a produção, aí uma tecnologia natural dessa fermentação dos micro-organismos para a produção, então, do gás carbônico e do etanol, certo? Já a fermentação lática, ela vai dar origem ao ácido lático. E esse ácido lático está diretamente relacionado com os processos de produção de queijos, de coalhada e, eventualmente, pessoal, até a nossa musculatura, o nosso músculo estriado esquelético, pode ter acúmulo de ácido lático. Vejam, a fermentação é um processo que não exige a presença de oxigênio. Então, o que ocorre? Às vezes, um atleta está realizando uma atividade muito intensa e o músculo precisa de energia. Então, o músculo está realizando a respiração aeróbica, ele está consumindo oxigênio para produzir bastante energia. Em determinada situação, falta oxigênio, o suprimento de oxigênio é insuficiente. E aí, o músculo precisa produzir energia de alguma forma. Sem oxigênio, o músculo desvia o seu metabolismo para a fermentação lática e aí ocorre acúmulo de ácido lático na musculatura. Esse acúmulo de ácido lático na musculatura vai resultar em dores, em câimbras. Tem alguns atletas que eles precisam passar até por alguns exames, né, para ver como é que está o condicionamento físico, né? Então, se ele faz uma atividade depois de um treino e aí ele faz um exame de sangue, uma coleta e faz uma quantificação de ácido lático, se o ácido lático dele estiver muito alto, significa que o condicionamento dele, né, o condicionamento físico dele não está muito bom, né? Porque ele está acumulando ácido lático, isso causa dores, significa que o suprimento de oxigênio não está sendo suficiente. Então, vejam, né? Esse é o processo de fermentação. Isso é o que de mais importante nós precisamos saber sobre a fermentação. Então, lembrando que ela ocorre na ausência de oxigênio, que ela tem um baixo rendimento energético de 2 ATPs,
que ela envolve a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em piruvato, e que ela pode ser alcoólica, com formação de etanol, ou pode ser lática, com a formação aqui do ácido lático, certo? Muito bem. Essa tabelinha aí também ajuda a resumir esses princípios importantes da fermentação alcoólica e lática. Então, ó, tipo de fermentação, os produtos finais e quem realiza essa fermentação. Então, vejam, fermentação alcoólica realizada por bactérias e leveduras. E no caso da fermentação lática, realizada por bactérias e células do tecido muscular, como eu disse para vocês, naquele caso de uma intensa atividade que exige aí muito suprimento de oxigênio. Então, na falta de oxigênio, a musculatura desvia para a fermentação lática. Bora fazer uns exercícios para praticar? Vamos lá, então. Ó, exercícios da aula 19, página 8, apostila 5, tá bom, galera? Primeira questão. Quais são os organismos unicelulares que realizam fermentação? Eu vou ir fazendo com vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui, terminar a apresentação. Vou abrir uma caixinha de texto e vou respondendo com vocês. Então, organismos que realizam a fermentação, bactérias e leveduras, certo? Então, como nós vimos, bactérias e leveduras fazem esse processo de fermentação. Próxima. Em que condições esses organismos realizam o processo de fermentação? Lembrem-se, é na ausência de oxigênio. Então, em condições anaeróbicas. Tudo bem. 2. Durante o preparo da massa do pão, disse que a massa cresce. Por que a massa cresce? Então, a massa cresce como resultado da liberação do gás carbônico no processo de fermentação alcoólica. A massa cresce como resultado da liberação de CO2 na fermentação alcoólica, certo? Muito bem. E questão número 3. Deixa eu abrir uma outra caixinha aqui. Dê exemplos da utilização da fermentação lática no nosso cotidiano. Então, fermentação lática, lembra lático de leite. Então, a produção dos derivados de leite, queijo, iogurte, coalhadas. É um exemplo. Certo, galerinha? Deixa eu aumentar aqui, tirem print, né? Deem uma pausa no vídeo, corrijam, vejam se vocês acertaram ou não. Acho que tá fácil, acho que vocês não vão ter dificuldades. A questão 4, que fala sobre transporte de gases, eu vou deixar para falar na próxima aula que eu tiver presencial, é apenas um detalhe, tá? Vocês já até viram quando a gente fala de difusão, enfim. Tá? Então, eu vou focar hoje só em fermentação, beleza? Bora para a próxima? Aqui, agora, nós já estamos na aula 20, tá bom? Aula 20, página 9. Essa aula, vocês vão ver que tem um texto informativo falando sobre o processo de fermentação lática na musculatura, né? Então, tem até a imagem de uma pessoa fazendo uma atividade física para reforçar aquela situação em que a fermentação lática pode ser realizada pelas células da nossa musculatura estriada esquelética. Então, olha só. Durante uma prova olímpica de 2.000 metros, um fundista desmaiou após percorrer exatos 1.200 metros. Socorrido pelos médicos, constatou-se que o desmaio fora motivado pela falta de oxigenação de suas células cerebrais. Explique o que acontece nas células musculares quando ocorre um suprimento insuficiente de oxigênio para essas células.
né? Então, normalmente, nossas células estão realizando respiração aeróbica, né? Na presença de oxigênio, para produzir bastante energia, né? Então, elas precisam produzir aí 36 ATPs. Deixa eu ligar a bateria do computador que tá acabando. Pera aí, galera. Foi. Só que na ausência, né, desse oxigênio, então essa fermentação, esse metabolismo vai ser desviado para a fermentação lática. Então, as células musculares realizam fermentação lática, né? Então, para produzir aí pelo menos 2 ATPs, para produzir um pouquinho de energia que seja para a célula. Próximo. Um jovem preocupado com sua saúde submeteu-se por conta própria a alguns exercícios físicos. Qual o processo metabólico realizado pelas células musculares na presença e na ausência de oxigênio, respectivamente? Então, a gente vai ter que falar dos dois. Quando tem oxigênio e quando não tem oxigênio, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Na presença de oxigênio, ele vai realizar respiração aeróbica lá nas mitocôndrias. Já na ausência de oxigênio, vai realizar fermentação lática, certo? Muito bem. E no B, considerando o processo metabólico realizado pelas células musculares, utilizando uma mesma quantidade de glicose, qual apresenta maior rendimento energético? O que dá mais rendimento? O que produz mais ATP? Será que é o que realiza-se na ausência de oxigênio ou na presença de oxigênio? Na presença, né? É a respiração aeróbica realizada lá nas mitocôndrias que produz 36 ATPs. Ao passo que a fermentação só produz 2, o rendimento é muito baixo. Então, qual apresenta maior rendimento energético? A respiração aeróbica, né? Na presença de oxigênio. Vou aumentar aqui para vocês verem. Dê print, dê pause, corrijam, façam os exercícios, não deixem esses exercícios em branco, hein, galera? Na próxima aula, depois do feriado, eu vou dar uma olhada aí se vocês concluíram. Vamos lá, que acho que tem mais uma questão que é bem interessante pra gente fazer juntos. Já tá acabando, tá? Pronto, ó. Só mais duas, tá bom? Essa aqui é bem interessante. Ele coloca duas situações. Deixa eu só colocar a caixinha de texto aqui pra gente. Então, ele fala, ó. Durante a contração muscular, produz-se ATP por 1. Respiração aeróbica da glicose, né? Na presença de oxigênio. E 2. Fermentação anaeróbica da glicose. Responda as questões a seguir, escolhendo uma das duas opções apresentadas. Então, a gente vai responder se é 1 ou 2, tá? Ó, qual não necessita de oxigênio? O 2, que é a fermentação. Qual produz mais moléculas de ATP? É o 1, respiração aeróbica. A presença de oxigênio produz mais ATPs. C, qual resulta na formação de ácido lático? O 2, fermentação lática. O D, qual possui como produtos gás carbônico e água? É a respiração, né? A respiração aeróbica, a gente acaba eliminando gás carbônico e água na nossa respiração. Se a gente respirar perto de um espelho, tá? Já falei isso para vocês, vai ficar todo embaçado, porque na nossa respiração a gente elimina vapor d'água. Vamos lá, então, para a última. Ficou cansativo? Tá acabando, ó. Para a última questão. Compare a fermentação que pode ocorrer em seus músculos com aquela que ocorre com os fungos Saccharomyces cerevisiae. Olha só, são duas fermentações, a gente vai comparar as duas.
Bom, é muito importante lembrar que a fermentação que ocorre nos nossos músculos é a fermentação lática. Então, nos músculos ocorre fermentação lática, ao passo que os fungos Saccharomyces realizam fermentação alcoólica, né? Porque os fungos Saccharomyces são aqueles que estão lá no fermento biológico, quando a gente compra o fermento para fazer pão, eles realizam a fermentação alcoólica, com a liberação do gás carbônico. E na nossa musculatura não é a fermentação alcoólica, é a fermentação lática. Galerinha, é isso. Espero que vocês, então, assistam mesmo a videoaula, façam os exercícios. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar em sala de aula, tá bom? Então, foi muito bom, porque a gente já consegue agilizar e aí correr um pouquinho mais com a nossa apostila 5, que a gente tá em cima do laço. Beijos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.